Jovem, professor Patrick Feijó de Geografia, atendendo a pedidos, eu venho hoje trabalhar com você o tema Climas do Brasil. Tema esse que é muito recorrente em concursos, seja em provas de vestibulares, seja em concursos militares. Se tem geografia, com certeza aparece uma questão de clima do Brasil. Então vamos lá? Por definição, clima é o estado habitual da atmosfera. Então agora eu estou definindo para você o que é clima. Clima é como a atmosfera se comporta habitualmente em um determinado lugar. Nós sabemos que a atmosfera, que é essa camada de gases que envolve o planeta, ela desempenha uma série de funções. Então vamos às funções da atmosfera. Nós temos a função barreira mecânica ou a função escudo. Que isso, professor? Que isso? Seria o fato da atmosfera proteger o nosso planeta contra corpos celestes, contra meteoros, asteroides, que quando entram em contato com a nossa atmosfera, eles se desintegram. Uma função muito importante, não é? Está aí a função barreira mecânica ou escudo. A atmosfera ela também desempenha a função de filtro. A uma determinada altitude, nós encontramos a concentração de um gás chamado ozônio, que é o O3. Então nós temos, a uma determinada altitude na atmosfera, a famosa camada de ozônio, que ajuda a filtrar a radiação ultravioleta do Sol, que é nociva para nós seres humanos. Então eu te apresentei a função escudo, a função filtro, e agora eu te apresento aquela que é a função atmosférica mais importante para a nossa aula de clima, que é a função isolante térmico. A atmosfera, ela consegue conservar a temperatura. A atmosfera conserva calor, mas também conserva o frio. E isso é de suma importância para a vida em nosso planeta. Então, para tudo, a principal função da atmosfera é a de conservar calor. Melhor dizendo, a de conservar temperatura, porque ela também conserva o frio. Professor, dá um exemplo. Simples. Nós temos na atmosfera um conjunto de gases, não é? Até porque a atmosfera, por definição, é a camada gasosa. E um desses gases, que é de suma importância para o clima e para a nossa vida, é o vapor d'água, que a partir de agora eu vou chamar de umidade relativa do ar. Galerinha que vai tentar Enem, hein? Uma vez caiu uma questão no Enem que falava sobre efeito estufa. E geralmente você associa efeito estufa à poluição e esquece de um detalhe de suma importância. O efeito estufa, que é essa capacidade que a atmosfera tem de conservar calor, é um processo natural. E ele ocorre devido à umidade relativa do ar. Como assim, Patrick? Simples. A água, ela tem uma propriedade física chamada de calor específico. Para a galera do Enem, hein? Isso também já foi questão do Enem. Calor específico é a capacidade que um corpo tem de conservar a temperatura. Então, se você congelar a água, ela fica um tempão fria. Se você ferver a água, ela também fica um tempão quente. Por quê, professor? Por causa do calor específico da água. Ela tende a se manter àquela temperatura. Isso foi uma questão do Enem. Eu também já vi esse assunto no vestibular da UERJ, Uma questão que foi muito famosa, onde eles apresentavam a imagem de um deserto. E eles diziam que naquele deserto, durante o dia, chegava a 50 graus Celsius. E à noite chegava a 0 grau. E aí a UERJ te perguntava o porquê dessa amplitude térmica, o porquê dessa variação de temperatura. Simples, porque ali não tem umidade relativa do ar. Se tivesse umidade relativa do ar, vem comigo agora. Essa umidade iria conservar o calor que foi irradiado durante o dia, mantendo o calor à noite. Então a umidade relativa do ar conserva frio, mas também conserva o calor. Se você à noite sente calor, em parte é porque a umidade relativa do ar
que tem um grande calor específico, uma grande capacidade de conservar a temperatura, está conservando o calor que foi irradiado durante o dia, jovem. Então, falar de clima é entender a atmosfera, é entender a umidade relativa do ar, conservando temperatura, né? Tá aí o efeito estufa natural, tão presente nas provas de vestibulares. Tudo bem até aí? Calma, você deve estar se perguntando assim, mas eu vou tentar um concurso militar, jovem, para você que vai tentar SPSEX. Tudo isso que eu falei aqui também é válido, porque o prof já viu em questões anteriores. Então, clima é o estado habitual da atmosfera, e a atmosfera desempenha diferentes funções. E a mais importante para o entendimento do clima é a função isolante térmico, que vem graças à presença da umidade relativa do ar. E a umidade do ar é um grande elemento climático. Vamos lá. Em ambientes onde eu tenho umidade relativa do ar, presta atenção que essa daqui eu fiz para tu. A amplitude térmica é baixa. O que é amplitude térmica? Variação de temperatura. Isso é um conceito muito presente em concursos. Eu já vi questão da SPSEX, onde uma das afirmativas eu respondia tendo domínio desse conceito de amplitude térmica. Amplitude térmica não é variação de temperatura? Então, em ambientes com umidade, a umidade conserva a temperatura. Então, a amplitude é menor. Onde eu tenho maior umidade, a amplitude térmica é menor. Calma, não é só isso. Me dá aí um outro elemento climático, Patrick. Elementos climáticos, gente, são umidade, pressão atmosférica e temperatura. A pressão atmosférica ou pressão do ar, você viu que eu estou falando de atmosfera o tempo todo, hein? Tá? Ela é maior nas áreas mais frias, onde as moléculas estão mais juntinhas. Mas a pressão atmosférica, ela também é maior na superfície da Terra, próximo ao solo, onde graças à força da gravidade, as moléculas também estão mais juntinhas. Por isso que nós falamos, atenção turma, por isso que nós falamos que a atmosfera na superfície ela é mais densa. E o que significa uma atmosfera densa? Densa significa que ela é mais cheia de gases. Dentre eles a própria umidade relativa do ar, que ajuda a conservar a temperatura. Já em altitude, a atmosfera ela é mais rarefeita, ela é mais vazia. Leu a palavra rarefeito, lembra de vazio. Ela tem menos gases, consequentemente, tem menos umidade relativa do ar. Consequentemente, tem menos capacidade de conservar a temperatura, de conservar calor. Então, em altitude, jovem, automaticamente fica mais frio. Aí você falou também, Patrick, de temperatura. Ah, meu irmão, o planeta ele não é redondo? Vai por mim, hein? Ele não é plano. Olha o exemplo aqui do Patrick. Haha, não contava com essa. Tá aqui o nosso planeta. Devido ao formato do planeta, existem áreas que recebem mais luz e calor do que outras. Então, próximo à linha do Equador, eu tenho a área de maior insolação do planeta. E nós sabemos que a distância do Equador, ela é chamada de latitude. Opa, busquei um conceito lá da aula de cartografia, hein? Conceito esse muito importante para uma aula de clima. O conceito de latitude. O que é latitude, Patrick? Latitude é a distância em graus, minutos e segundos de um ponto da superfície até a linha do Equador. A latitude é 0 grau no Equador e pode ir até 90 graus. 90 graus no Polo Norte, a gente sempre coloca um sinalzinho de mais. E 90 graus no Polo Sul, aí vai um sinalzinho de menos. Tudo bem? Então, latitude é a distância em graus, minutos e segundos de um ponto até a linha do Equador. Nós sabemos que quanto mais próximo ao Equador, ou melhor dizendo, quanto menor a latitude, maior o calor. Quanto maior a latitude, ou seja, mais distante do Equador, menor a temperatura. Então a latitude ela é de suma importância na determinação das temperaturas do planeta. Baixa latitude, região que recebe muito sol, calor.
latitudes elevadas, longe da região que recebe muito sol. Então é frio. A latitude, ela dá o nome do seu clima, jovem. A latitude, ela dá as zonas climáticas. Olha o desenho do prof. Vamos tentar entender esse esquema aqui? Vem comigo agora. Olha para mim. Acompanha essa variável aqui. Essa variável eu estou chamando de zonas climáticas. Olha para mim. Aqui eu tenho uma latitude, tenta acompanhar a linha vermelha, uma latitude de 0 grau. Ou seja, eu estou na região equatorial. Automaticamente, eu estou na região, olha para essa variável, de maior temperatura. Então, quanto menor a latitude, maior a temperatura. E que zona climática é essa, Patrick? Essa é a zona climática equatorial. Na zona climática equatorial, eu tenho baixa latitude e eu tenho uma grande temperatura. Acabou. Perto da linha do Equador, eu tenho a área mais quente do planeta. Então, se você foi para uma região de clima equatorial, eu tenho certeza que você está sentindo muito calor. Show de bola? E conforme eu me afasto da linha do Equador, ou aumento a latitude, a temperatura, olha para mim, ela tende a ir diminuindo. Então, conforme eu me afasto da linha do Equador, eu vou entrando em outras zonas climáticas. Do Equador até mais ou menos 23 graus, seja para o sul, que é o caso do Brasil, ou seja para o hemisfério norte, nós temos a zona tropical, que é a zona quente do planeta. Na verdade, a zona quente do planeta é entre um trópico e o outro. Entre o trópico aqui do hemisfério sul, que é o trópico de Capricórnio, e o trópico do hemisfério norte, que é o trópico de Câncer. Então, a zona intertropical do planeta é a zona quente. Lembrando que o ápice desse calor é a zona equatorial, que está entre os trópicos. Tudo bem? Então, vamos lá. Um clima equatorial é um clima muito quente. Um clima tropical é um clima quente. Só que o clima tropical, atenção galera da ESA, é o clima que domina a maior parte do território brasileiro. Então, sendo assim, ele sofre com outras variáveis. Nós temos um clima tropical, olha para cá, ó, mais interior, mais para dentro do continente, mais distante do mar. Nós temos um clima tropical chamado de tropical continental, ou seja, longe do mar. O clima tropical continental, também chamado de tropical típico, de tropical tropical, esse é um clima muito interessante. É um clima que apresenta, olha para o prof, uma grande amplitude térmica. É o clima aqui da região central do Brasil. Por quê? Na região central do Brasil, eu estou longe do mar. Aí eu começo a sofrer a influência da distância do mar, que é a continentalidade. Vamos tentar entender o desenho? Quanto mais distante do oceano, maior a continentalidade. Quanto mais perto do mar, maior a maritimidade. Não esqueça que aqui eu tenho o Oceano Atlântico. Ó, aqui eu tenho o Oceano Atlântico. Show de bola? Para cá eu tenho o Oceano Atlântico e para cá eu tenho a América do Sul. Então esses terrenos aqui onde eu estou passando a minha mão são terrenos de grande continentalidade. Enquanto que o nosso litoral apresenta uma grande maritimidade. E aí você está entendendo a história. Olha só para mim. Quanto maior a continentalidade, tende a ser mais seco. Se tende a ser mais seco, é só lembrar do iniciozinho aqui da aula. Lembra do deserto? Se é mais seco, não tem umidade relativa do ar para conservar a temperatura. Então, em áreas de maior continentalidade, a amplitude térmica é maior. Como em Brasília, por exemplo, que está bem longe do mar. Então, lá você tem uma grande influência da continentalidade. Durante o dia faz um calor e à noite tende a ser mais frio.
você tem uma grande variação de temperatura ao longo do ano e ao longo do dia, tá? Então essa região central do Brasil, onde nós temos um clima tropical, variando aqui, ó, graças à distância do mar com a continentalidade, o clima tropical continental, ele tem essa característica, tá? De ter uma grande amplitude térmica, de ter duas estações bem marcadas, questão da ESA, de você ter um verão úmido e um inverno seco, tá? Então esse seria o nosso clima tropical continental, né? Que domina grande parte do Brasil central. Olha para mim, te apresento um climograma. Atenção SpaceX, questão das SpaceX, questão de vestibulares, elas sempre trazem um climograma. E o climograma é o gráfico do clima. Olha a primeira variável. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São as estações do ano. Nós sabemos que no hemisfério sul é inverno no meio do ano. Junho, julho. Olha para mim. Essa é uma outra variável, que é a temperatura em graus Celsius. Então, geralmente, a linha de temperatura, ela cai no meio do ano. Ela cai no inverno. Esse climograma aqui, você tem que tomar cuidado com ele, tá bom? Cuidado com os números que aparecem aqui do lado. Se a variação entre a menor temperatura e a maior temperatura estiver acima de 25 graus, pode ter certeza que é o clima mais quente do Brasil. Entre a menor e a maior, você tem uma média ali de acima de 25 graus Celsius, com certeza é um clima equatorial. Outro detalhe que você tem que perceber são os milímetros de chuva ou a pluviosidade. Como que a chuva é medida? Nós temos uma fórmula para isso, é claro. Você pega um tonel, uma espécie de bacia milimetrada e deixa chover nela. Quantos centímetros de água subirem ali naquela espécie de bacia milimetrada, você consegue, através de uma fórmula até muito complexa, medir o volume de chuva aproximado que caiu naquele dia, naquele mês ou naquele ano, tá bom? Então aqui nós trabalhamos com a pluviosidade ou com a quantidade de chuvas por mês. Então no exemplo do climograma que eu estou te apresentando, os meses de verão, que seria dezembro, janeiro, são os meses onde mais chove. E os meses de inverno, você pode ver pela própria linha de temperatura. Caiu aqui, então aqui é inverno. São os meses onde a quantidade de chuva é menor. Um detalhe importante. Aqui na região equatorial, nós temos uma temperatura muito elevada, porque está na região equatorial. Mas nós temos uma pluviosidade, ou uma quantidade de chuvas muito elevada também. Além das massas de ar, da zona de convergência intertropical, além do choque dos ventos alísios aqui, aqui nós temos a maior floresta equatorial do mundo, cara. Presta atenção, aqui nós temos uma grande floresta equatorial na transição para uma floresta tropical. E essas árvores, elas realizam a evapotranspiração. O que seria a evapotranspiração? Através das folhas, né? Ali nas folhas dessas árvores, elas apresentam poros, que são chamados estômatos. E os estômatos se abrem, os poros se abrem, liberando umidade. Isso nós chamamos de evapotranspiração. Cara, uma árvore dessa da Amazônia consegue liberar dezenas de litros de umidade, ou de água, né? Mas, é claro, no estado gasoso, por dia. Então é muita umidade liberada através do fenômeno da evapotranspiração, o que torna esse clima aqui um clima super quente e super úmido. Então o climograma aqui da região amazônica, ele apresenta uma linha de temperatura elevada, tudo bem? Que mostra que é baixa amplitude térmica, porque está na região equatorial, é sempre quente. E apresenta a pluviosidade também muito elevada, com um detalhe importante. Essa pluviosidade, ela é mais elevada nos meses do início do ano, de janeiro a maio. Chove mais do que o normal, que já é muita coisa.
Então, por incrível que pareça, ali acontece o fenômeno do invernico. Atenção, ESA adora fenômenos, né? O que seria o invernico? Um inverninho fora de época. Ali na região amazônica, a linha de temperatura cai um pouquinho nos meses do início do ano, porque chove tanto nesses meses que o céu fica constantemente nublado. Então a temperatura cai um pouquinho, é como se fosse um inverninho fora de época. Tudo bem? Então tá aí o nosso invernico. Então vem comigo, eu te falei que o clima equatorial apresenta uma baixa amplitude térmica, apresenta uma pluviosidade elevada, apresenta uma temperatura elevada. Te falei que o clima tropical continental, por ser continental, ele é bem contrastado, com estações bem definidas. Acabei de falar mais uma questão da ESA, né? Ou seja, onde você tem um inverno seco e um verão úmido. E uma grande amplitude térmica anual e uma grande amplitude térmica também diária, tá? E o nosso litoral, professor? O nosso litoral, ele está dentro da zona climática tropical. Então nós temos um clima tropical litorâneo, também chamado de tropical atlântico, que é um clima quente e úmido. Show de bola? Só que ele pega uma grande faixa do nosso território. Então, quando você for estudar, por exemplo, as chuvas, bizu, hein? Lembre-se que as chuvas vão se concentrar no clima tropical atlântico ou tropical litorâneo aqui no sudeste, tá? Quando estivermos falando do sudeste, elas se concentram mais no verão. E aqui na região nordeste, por incrível que pareça, aqui no litoral da Bahia, nós temos chuvas no inverno. Né? Mas isso é uma influência das massas de ar, que eu vou começar a falar agora. Onde você tem a massa de ar polar atlântica que avança no inverno, empurrando a massa de ar tropical atlântica para cima e levando essas chuvas de inverno no litoral aqui do Nordeste. Olha só que interessante. Mas calma um pouquinho. Além do clima tropical continental, do clima tropical litorâneo, eu também tenho um clima tropical de altitude, que são as regiões mais elevadas aqui do sudeste, da região sul também, aqui, ó, nessa interseção aqui, ó, do sudeste, já próximo ao trópico, já quase indo para a região sul. Então aqui eu tenho um clima tropical de altitude, onde a altitude faz com que as temperaturas médias anuais sejam mais amenas e que os invernos sejam frios, com ocorrência até de geada. Tá? Então, dá um exemplo aí, professor. Um exemplo seria o maciço do Itatiaia, no Rio de Janeiro, né? Aquelas partes mais altas do sudeste, ali naquela tríplice fronteira entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Tá? Então aqui nós temos o típico clima tropical de altitude. Olha só, hein? O clima tropical é o que domina a maior área do Brasil. Eu tenho um tropical continental, grande amplitude térmica. Tropical de altitude, que é a exceção à regra, ele tende a ser mais frio. Tropical litorâneo, quente e úmido. E agora eu te apresento o tropical semiárido, da região da Caatinga. Olha para cá, ó. É onde o clima tropical ele fica seco, gente. Toma cuidado para você não confundir ele com o tropical continental. Tropical, quente, continental, seco, errou. O tropical continental, ele tem o verão úmido e o inverno seco. Porém, o clima tropical semiárido, ele tem chuvas irregulares, escassas e mal distribuídas ao longo do ano. Ele não tem uma estação úmida, tá? E a pluviosidade é sempre baixa e a temperatura é sempre alta. Também é um clima de baixa amplitude térmica, porque é sempre quente, mas também é sempre seco. Professor, por que ele é seco? Por N fatores. Nós temos a barreira geográfica, que é o Planalto da Borborema, que impede que ventos úmidos do oceano cheguem aqui. Nós temos o desvio do fenômeno de Coriolis, onde os ventos alísios que atravessam essa região vêm aqui do continente. Então eles já são secos também. Nós temos a inexistência de uma massa de ar efetivamente úmida nessa região. E outra, nós temos aqui um oceano quente e um continente quente.
Então, na verdade, essa é toda uma área de estabilidade térmica, onde é quente no oceano e quente no continente. Então, sendo assim, o vento não tem força suficiente para chegar até lá. Para o vento ser forte, jovem, ele tem que sair de uma área de alta pressão, que é uma área fria, e em direção a uma área de baixa pressão, que é uma área quente. E aqui, como eu te falei, é um oceano quente e um continente quente. Então, mesmo se você dinamitasse o Planalto da Borborema, somado ao desvio do vento, ainda assim não choveria aqui nessa região. Tá? É a nossa região seca, é o nosso tropical semiárido. Por que semiárido? Árido é desértico, semideserto. Mas calma, calma, que nem tudo é calor, tá bom? Então eu tenho aqui a linha do trópico, né? Do trópico de Capricórnio, aproximadamente 23 graus de latitude sul. Gente, abaixo do trópico nós já entramos na zona temperada. E a zona temperada é uma zona muito interessante, né? A zona temperada mais próxima ao trópico, que é a zona temperada menos fria, ela é chamada de subtropical, abaixo do trópico. Vamos lá, abaixo do tenente, subtenente. Abaixo do solo, subsolo. Abaixo do trópico, subtropical. Cuidado com as pegadinhas. Parte do Mato Grosso do Sul já está abaixo do trópico, já tem clima subtropical e é centro-oeste. Parte de São Paulo está abaixo do trópico, já tem clima subtropical. E São Paulo faz parte da região sudeste. E é claro que o clima subtropical predomina em toda a região sul, questão da ESA. Então cuidado com essa pegadinha. O clima subtropical, ele pega parte da região centro-oeste, que é o sul do Mato Grosso do Sul, parte da região sudeste, sul de São Paulo, e predomina em toda a região sul. Já é um clima mais frio. Então vamos lá. Eu tenho a zona subtropical no Brasil, a maior parte do Brasil que é o tropical, com todas as suas variações, continental, semiárido, de altitude, litorâneo. E eu tenho a zona equatorial do Brasil. A maior parte do território brasileiro, questão da ESA, é de clima tropical e equatorial. Show? Calma, que ainda tem as massas de ar. Haha! O que é uma massa de ar, Patrick? Por definição, massa de ar são grandes volumes de ar que conservam as características do seu local de formação. Então vamos lá, o ar sobre o polo é frio. O ar sobre o oceano é úmido. Então defendi minha tese. São grandes volumes de ar que conservam a característica do seu local de formação. Massa equatorial continental. Se é equatorial, ela é muito quente. Se é continental, ela deveria ser seca. Cuidado. Essa daqui é a exceção à regra. Por isso que ela cai muito em prova. Porque essa é uma das únicas massas continentais do mundo que é úmida. E ela é úmida devido à quantidade de rios, devido à evapotranspiração, devido, olha só, à zona de convergência que acontece aqui e as chuvas convectivas que eu já vou te explicar. Então a massa equatorial continental, que é a massa da Amazônia, ela é muito importante. Ela é de grande abrangência no nosso território. Ela no verão traz as chuvas para a região centro-oeste. Ela consegue trazer chuvas para a região sudeste. Tá? Agora, continuando aqui, ó, na zona equatorial, eu tenho a massa equatorial atlântica, que também é muito quente e úmida, exercendo forte influência aqui, ó, em parte do litoral norte e no litoral nordeste do Brasil. Show de bola? E eu tenho a massa tropical continental. Cuidado com essa, para você não confundir ela com o clima tropical continental, que é um clima que tem uma estação úmida e uma estação seca. Porque a massa tropical continental é uma massa seca. Ela é quente e seca. E no encontro delas, tá? No encontro dessas massas, nós temos chuvas nessa região. E aqui é uma região muito marcada por chuvas frontais, de encontro de massas de ar diferentes. Já vou te falar isso, tá bom? Continuando aqui, ó, na nossa zona tropical, eu tenho a massa tropical atlântica, que é quente e úmida, que exerce forte influência aqui no litoral do sudeste e também em parte do litoral nordeste. Tudo bem? Essa massa também avança trazendo muitas chuvas para essa região.
E por fim, aquela que eu particularmente mais gosto. Aquela que aparece muito em provas, né? E ela atua no inverno. Ela avança sobre o nosso território no inverno. Por favor, muita atenção, jovem. Ela avança sobre o oceano no inverno, empurra a massa tropical atlântica que recuou para cima e ela leva a chuva no litoral do Nordeste. Ela avança aqui, ó, pelo Rio Grande do Sul, chegando até a região Sudeste, se encontrando com o ar que está estacionado aqui. Lembrando que o nome dela é Polar Atlântica. Então ela é fria e úmida na sua origem. E vai perdendo a umidade conforme avança sobre o território. Então ela vem se encontrando com o ar estacionado aqui e ela gera a nossa frente fria. Vem trazendo queda de temperatura e umidade. Mas essa mesma massa de ar consegue avançar pela Argentina, adentrando o nosso território pela região centro-oeste e chegando até a Amazônia. Quando ela faz isso, jovem, nós chamamos ela de friagem. Por quê? Porque aqui geralmente é quente. O caboclo da Amazônia só vê frio quando a massa polar atlântica consegue avançar pelo interior do continente, atravessando a região centro-oeste e levando frio à região norte do Brasil. Questão da ESA. Está aí o fenômeno da friagem. Tá? Então a massa polar atlântica, quando chega à Amazônia, é fenômeno da friagem. Em outras partes aqui do território brasileiro, frente fria. E quando ela avança pelo oceano, ela também consegue empurrar a massa tropical atlântica para que ela possa levar uma chuvinha no litoral do Nordeste no inverno. Então, para mim, essa é a massa que eu mais gosto, é aquela que mais aparece em prova, é a responsável por grande parte dos brasileiros usarem seus casacos. Show de bola? Então, para encerrar, olha para mim, chuvas, professor. Separei 3 grandes grupos de chuvas. Isso é muito importante em prova. Está aqui a letra A. A letra A são as chuvas orográficas ou chuvas de relevo. Por que chuvas de relevo? São muito comuns no litoral do Brasil. Os ventos úmidos vêm do oceano, se encontram com os planaltos litorâneos, com os maciços, eles servem de rampa para esses ventos, que sobem. E ao subirem, a umidade relativa do ar se condensa, virando nuvem e virando chuva. Tá aí, jovem. É muito comum ali na região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, né? Ou seja, em todo o litoral brasileiro, tá? Tá aí as chuvas orográficas ou chuva de relevo. Botei aqui a letra A. Vê se tu consegue entender a minha legenda agora. Olha para mim, essa chuva orográfica, que seria a letra A, peraí, vou botar ela aqui, ó. Letra A, eu tenho a chuva orográfica. Lembrando que aqui, nessa região, eu também tenho uma chuva frontal, então vou botar um C aqui também, tá bom? Olha para mim, aqui eu tenho também essa chuva que seria a letra A, ó, chuva orográfica, mas também tem chuva convectiva e também tem aqui, ó, a letra C que seria a chuva frontal, que eu já vou te explicar. Show de bola? Olha para mim, chuva convectiva, que é a chamada chuva normal. A chuva convectiva, jovem, é aquela chuva que vem da ascensão do ar, ou do movimento de subida do ar, que ele vai levando a umidade para cima. Essa umidade nas camadas superiores da atmosfera vai se condensando e vai chovendo. Então tá aqui, ó, chuva convectiva. Ela vai predominar aqui, ó, nessa região equatorial, chuva convectiva, questão das PSECs. É claro que por aqui, eu vou até colocar em menor grau, melhorando aqui o nosso desenho, mas aqui também ocorre chuva orográfica. Aqui nós temos grandes planaltos, planalto das Guianas, planalto sul-amazônico. Então, a interferência do relevo aqui também ocorre. Show de bola? Um outro detalhe importante. Chuvas convectivas ocorrem também em grandes cidades. Então eu poderia colocar o Azinho aqui da chuva, perdão, o Bzinho da chuva convectiva em todo o território brasileiro, tá? É só você lembrar que em grandes cidades ocorre a chuva convectiva, onde o ar quente tende a subir,
levando a umidade para as camadas superiores da atmosfera e assim chuva. Show de bola? E por fim, a chuva frontal, que é o encontro de massas de ar de diferentes características, né? É claro que a massa polar atlântica é a grande responsável por chuvas frontais no território brasileiro, mas a MEC também é uma grande responsável por chuvas frontais. Essa massa polar atlântica traz chuvas frontais aqui na região central do Brasil, tá? Essa massa polar atlântica traz chuvas frontais na região sul, traz chuvas frontais na região sudeste, eu posso botar um Czinho aqui também, ó, e em parte da região nordeste também. Então eu tenho chuvas frontais no encontro de massas de ar de características diferentes, tá? Lá na Amazônia, na região amazônica, na região centro-oeste, a nossa friagem, a nossa frente fria no sul e no sudeste, em parte do nordeste, tá? Chuvas frontais. Chuvas convectivas, predomínio aqui, ó, na região equatorial, tá bom? Chuva convectiva, predomínio aqui na região equatorial, devido à zona de convergência intertropical. E a chuva orográfica, o predomínio dela é no litoral brasileiro. Então tá aí, pensou em climas do Brasil, vai pensar que é um clima predominantemente quente e úmido. É só você lembrar que das 5 massas de ar que atuam no Brasil, vamos lá, equatorial continental, equatorial atlântica, tropical continental e polar atlântica. Das 5, apenas uma é fria. E das 5, apenas uma é seca. Então, predominantemente, nós temos uma atmosfera quente e úmida.